Bom dia a todos. Eu, primeiramente... Estão escutando bem? Eu, primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Karen Borges, eu trabalho no jurídico do NIC.br, juntamente com a Kelly, e tenho a missão de ser moderadora, desse painel, juntamente com o Rodrigo. O tema, exposição de crianças e adolescentes no mundo digital e seus aspectos. O Rodrigo vai fazer a exposição de aproximadamente 30 minutos. Vou roubar um pouco do seu tempo, Rodrigo, porque a gente já vai começar com o tempo estourado. E, ao final, nós teremos o tempo para perguntas. Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta ou algum tipo de provocação, eu solicito a gentileza de também utilizarmos o formulário que está à disposição de quem tiver interesse. Bem, quem vai nos enriquecer com esse painel é o Rodrigo. O Rodrigo ele é psicólogo pela Unesp, ele é diretor de educação da SaferNet Brasil, responsável pela criação de materiais pedagógicos e campanhas para a promoção e defesa de direitos humanos na internet do Brasil. Ele é mestre em Gestão e Desenvolvimento Social pelo Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social. Ele pesquisa interações sociais e privacidade de adolescentes no ambiente digital e é doutorando em Psicologia Social na Universidade Federal da Bahia. Então, sem mais delongas, e até mesmo por conta do horário, que já está bem adiantado, eu passo a palavra para você, Rodrigo. Bom, bom dia, obrigado, Karen. Agradecer a Kelly também, a toda a organização desse workshop. É grande satisfação poder ampliar esse debate e fico muito feliz de conseguir hoje, vou tentar, pelo menos, conciliar uma boa parte do que eu tenho feito enquanto doutorando, pesquisador na universidade em relação a esse tema específico da privacidade de adolescentes, no meu caso, mas aqui eu vou falar incluindo crianças, e tentar conciliar isso com essas discussões que a gente tem feito, e o trabalho que a gente tem feito na SaferNet, pensando aí as práticas pedagógicas, mas também as políticas públicas nacionais que dizem respeito à proteção à privacidade de dados pessoais, especificamente de crianças e adolescentes. Então, eu fiz um recorte bem específico e espero conseguir passar a mensagem nesses 30 minutos. E, de toda forma, estou muito feliz com esse workshop e também espero que a gente possa ter o primeiro e que ele possa seguir acompanhando o seminário, talvez até com uma agenda não tão casada com a do lado, porque, assim como eu, imagino que vocês também devem estar querendo ver várias coisas que estão sendo discutidas ali do lado, mas é super importante e emblemático, eu acredito, no dia de hoje, da gente ter esse olhar específico, sim, da criança e adolescente, por conta, inclusive, do que diz a nossa Constituição Federal, na prioridade absoluta do direito à criança e adolescente, no artigo 227 da própria Constituição Federal. Então, toda e qualquer outra lei que venha a ser feita em relação à internet, ou mesmo outras, a gente não pode esquecer da prioridade da criança e adolescente. Então, eu vou pedir licença para poder realmente falar de pé também, tenho esse hábito de educador. Bom, então, eu gosto sempre de enfatizar, a gente está falando de um tema extremamente complexo, delicado, e vou fazer um recorte muito específico, assim como outros profissionais, outros colegas e outras abordagens poderiam falar do mesmo tema de outras perspectivas. Eu acho que é um grande desafio, não só pela diversidade de abordagens possíveis, mas também a fluidez desse momento, tudo que diz respeito ao digital, à internet, às tecnologias, que tudo muda muito rápido. A gente poderia falar do Orkut, ou do ICQ, do Mirk, que na época em que estavam em uso ativo, tinham implicações radicais na vida de todos nós, e aquelas implicações não são mais as mesmas, e com pouco tempo de história, isso muda muito rápido. Então, eu acho que toda fala tem a sua posição no tempo, e seus limites por conta disso, mas reconhecendo isso, eu tento trazer aqui uma reflexão sobre as exposições de crianças e adolescentes, também com a minha, um pouco, olhar de psicólogo, não tanto de alguém que está na área do direito, como nossos colegas da sala ao lado. E tem várias definições, a própria definição de privacidade é muito difícil, mas para nossos efeitos aqui de pensar uma coisa mais objetiva, eu acho interessante a gente recuperar essa ideia desse poder de selecionar a forma como a gente se expõe ao mundo, e isso é muito interessante, e pensar a privacidade como esse processo de seleção, não só dos conteúdos e das audiências, mas também
a forma como a gente regula os limites de exposição do nosso self, das nossas identidades, dos nossos aspectos pessoais ao mundo e às pessoas, né? E acho que essa regulação de limites é algo extremamente importante para pensar a questão da privacidade. E eu fico muito feliz de falar depois do Alexandre e do Fábio, porque eu sempre começo minhas apresentações todas mostrando metade dos slides que eles apresentaram, porque não dá para falar sem posicionar isso no contexto específico. E dito o que eles disseram, a relação da mobilidade é muito interessante e muito desafiador, né? Porque a gente tem cada vez mais o celular como dispositivo prioritário e essa sensação de privacidade, essa sensação de que você está num lugar sob controle, você pode selecionar a priori, não só o lugar físico onde você está acessando a internet, mas esse poder de você navegar na sua tela do seu celular, na rede, com uma certa sensação de que você está realmente ali protegido e na sua individualidade, à vontade e até com uma certa autonomia. E a dimensão pública desse espaço digital, que são os ambientes digitais, ficam muitas vezes borrados, né? Porque você pode estar trancado no banheiro da sua casa, no lugar mais privado da sua casa, com toda a proteção das paredes e as proteções físicas para selecionar quem vai ou não ter acesso ao seu espaço ali, mas você estando conectado pelo celular nesse mesmo ambiente, você está frequentando a maior arena pública que a gente tem conhecimento, que é essa arena pública digital, dos ambientes digitais, que são vários, e que são territórios existenciais. Isso eu acho que é importante lembrar, né? Mais do que pensar a questão de eventuais perigos e antes de chegar na questão dos riscos, olhar claramente que para nossas crianças e adolescentes esses ambientes são territórios existenciais, são territórios simbólicos, são territórios de experimentação e tem muita coisa interessante, né? A fala da adolescente no início trouxe isso. E nesses ambientes existenciais também a gente sabe que a exposição é cada vez mais imediata de vários aspectos da nossa vida, né? E isso vale para nós adultos também. E essa exposição dos vários aspectos são facilitadas pelos aparelhos móveis, né, pelos dispositivos móveis. Eu não trouxe aqui, mas basta lembrar, né, há pouquíssimo tempo atrás você tinha um aparelho para foto, outro aparelho para filme, outro aparelho para computador, né, outro aparelho para relógio, outro aparelho para filmadora. Você tinha até a questão da materialidade dos meios de comunicação era muito mais complicado. Você expor um filme que você fez, você tinha que carregar a câmera no ombro, né? Literalmente, quem usava as câmeras inicialmente. E essa convergência dessas tecnologias todas nos aparelhos cada vez menores, isso facilita não só a produção de conteúdo pessoal, mas também facilita muito com a conexão à internet a exposição desses aspectos. Não que a gente não tivesse produzindo e compartilhando aspectos pessoais antes da internet, antes dos celulares, né? A questão é que havia uma dificuldade, inclusive, de acesso aos dispositivos e da forma como isso lidava no cotidiano. A gente tinha que, de alguma forma, concentrar todas as atenções na produção de um pequeno filme, que seja de uma festa de aniversário ou que fosse um outro episódio da família. Na época das grandes câmeras, da fita cassete, você tinha toda uma logística e não só um conhecimento técnico necessário que dificultava a produção e a exposição desses aspectos pessoais no cotidiano. E o que os dispositivos móveis fazem é tornar isso tudo muito mais fácil e muito mais imediato. Sim. Sim. Pronto, a interferência aqui melhorou? Então, eu acho que aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, nos ambientes digitais, e aí de forma muito rápida e superficial, mas eu acho interessante a discussão de alguns pesquisadores como a Dana Boyd e outros, para a gente chamar a atenção da grande diferença dos ambientes digitais e das singularidades dessas tecnologias digitais no que diz respeito a essa ambiência pública, essa outra esfera de relacionamento social que é composta aí pelas diferentes possibilidades de redes digitais que a gente tem com a internet. E aí essas condições específicas dos ambientes digitais realmente desafiam ao nosso pensamento sobre as formas de exposição de si,
as formas de exposição em geral nesses contextos, porque tem aí essa questão que a Kelly já comentou, que é um pouco evidente quando a gente tem o uso habitual da internet, a questão da persistência, né, isso fica a longo prazo disponível, tudo aquilo que você publica, por mais pontual que seja a conversa, ela tem condição de persistir, muito além do que seria a memória, né, de uma conversa que a gente teria na escola, antes dessas tecnologias, um bate-papo, uma conversa, ou mesmo um episódio, um mico que você pagasse na sua rua, numa festa, em algum lugar, aquilo persistia na memória das pessoas e com uma certa restrição em termos de persistência. O que nos ambientes digitais, por padrão, a persistência é muito mais ampla, e assim como a replicabilidade, a capacidade disso ganhar uma escala imediata, né? A gente sabe diariamente aí episódios que são corriqueiros na escola, são filmados, fotografados e repercutem, às vezes em âmbito internacional, global, pelos aplicativos como o WhatsApp ou outros, né? Essa possibilidade não só de ter escala, de ser replicado, mas também a capacidade de buscar. A ideia do currículo e do comentário que a Kelly fez sobre essa possibilidade de você recuperar informações sobre as pessoas, buscando nesses ambientes digitais os traços dessas exposições. E outros desafios ainda delicados, me parecem que são esses em relação a para quem você está expondo, né? Não só a facilidade de expor mais questões, mas essa noção de audiências invisíveis, né, que Dana Boyd faz uma apropriação, mas é um termo muito anterior nas pesquisas sobre comunicação, audiências, e também na própria psicologia, esse é um termo derivado de alguns conceitos do Piaget na psicologia do desenvolvimento, mas você pensar que os adolescentes e as crianças nem sempre têm visíveis os interlocutores daquelas exposições que eles estão fazendo, ou seja, parte das audiências que estão nas redes sociais, nos aplicativos, não são visíveis para aqueles que expõem, né? E isso do ponto de vista da sua capacidade de selecionar a forma como você se revela ao mundo, e o que você revela ao mundo, é um desafiador muito claro, né? Porque nos encontros presenciais você tem delimitadores claros, você vê a presença das pessoas, e nos ambientes digitais, essa copresença mediada aí pelos aparelhos digitais, dá um grande desafio para pensar a visibilidade das audiências, das exposições, né? E essa ideia dos contextos colapsados também eu acho bem interessante, porque a gente sabe que em redes como o Facebook, ou mesmo o Instagram, você consegue não só ter várias audiências diferentes, mas contextos diferentes. Você tem o amigo da igreja junto com o amigo da balada, junto com o amigo do trabalho, junto com a sua tia-avó, junto com outras pessoas que, no mesmo contexto, você tem pessoas muito diferentes. E fora da internet, é muito claro, né, para quem pesquisa, eu gosto muito do sociólogo do Goffman, Ivan Goffman, que estuda muito bem isso, né, que a gente tem várias formas de várias performances específicas nos lugares onde a gente frequenta. Você está num velório, você tem uma postura, você vai se comportar, você vai se expor, você vai se apresentar de uma forma muito específica num velório, diferente do que você faria na mesa do boteco e diferente do que você faria numa sala de aula. Porque cada contexto, ele tem uma série de acordos sociais que a gente regula o que a gente vai expor às outras pessoas que estão ali de acordo com esse contexto específico. E nas arenas digitais, há um certo colapso desses contextos, porque você tem, como eu disse, né, a família, a avó, a tia, o amigo, a namorada e o inimigo ou um desconhecido estranho num mesmo ambiente relacional, o que desafia muito a gente pensar a nossa capacidade de regular o que expor, aonde expor e como expor, onde esses contextos estão todos misturados, com normas que às vezes se sobrepõem. Né? O exemplo que a Dana Boyd dá, eu acho muito feliz, e todo mundo já deve ter visto, né? Daquela tia-avó que vai no Facebook, né? Agora menos, e fazia um comentário sobre a vida do neto lá, e fazia ele pagar um mico entre os pares, por conta de um comentário fora de contexto da visão do próprio adolescente. Né? Eu vou voltar a esse ponto. E essas discussões que a colega fez uma colocação muito pertinente, de que todas essas dimensões desafiam bastante essas discussões entre público e privado, porque no contexto digital não é mais a parede, a janela, não é mais o véu, não é mais nenhum dispositivo físico que vai garantir a separação entre os espaços privados e os espaços públicos, e pensando isso do ponto de vista do indivíduo, né? Não é mais essa arquitetura das paredes e dos bloqueios à visão
ou dos bloqueios aos outros sentidos, fisicamente, que vai permitir a delimitação dos espaços públicos e privados. Então, a dimensão da privacidade nessas redes é bastante desafiada, eu não vou conseguir explorar isso a fundo aqui, mas eu queria fazer uma provocação para a gente, antes de tudo, olhar para a própria ideia de exposição, e aqui eu estou enfatizando muito a noção da exposição de si, né, pensando o sujeito que expõe aspectos de si nas suas relações, para lembrar que isso não só é muito, né, óbvio, muito antes da internet, mas a gente já tem hoje uma carga, principalmente no português, né, eu gosto do disclosure em inglês, acho que é mais abrangente, mas no português a exposição, quando a gente fala exposição, a gente já remete a um teor um pouco mais pejorativo, ou um teor um pouco mais negativo, muito associado à superexposição. Né? A exposição como algo já a priori desagradável, algo arriscado ou algo impertinente. Mas eu queria recuperar aqui um cuidado para a gente olhar para a exposição, e a exposição de si, inclusive e principalmente na infância e na adolescência, como um processo, e aí puxando muito da questão da psicologia, é um processo, inclusive, que faz parte do desenvolvimento da personalidade. É um processo não só que faz parte, mas é vital. Né? A própria ideia de comunicação que nos diferencia das outras espécies animais, e toda essa discussão da importância das linguagens e da comunicação na construção da própria civilização, essa questão toda da comunicação depende da exposição de aspectos de si. Né? Você tem que expor os seus pensamentos, as suas opiniões, você tem que se expor para poder se relacionar. Então, tem uma dimensão da exposição aí que é fundamental para pensar relações sociais e para pensar o seu posicionamento no mundo. Então, né, e vários teóricos já discutem isso muito antes da internet. No meu trabalho específico, no doutorado, a ideia é um pouco juntar essas discussões com o contexto da internet. Mas a exposição dos adolescentes, em especial, tem muitas funções, né, como essas de pensar a validação social, pensar a inserção, pensar o próprio autoconhecimento. A partir do momento que eu conto a minha opinião, ou que eu falo sobre mim para alguém, eu estou nesse mesmo momento me conhecendo um pouco mais, ou formulando melhor a forma como eu percebo a mim mesmo. Então, tem essa dimensão super saudável e importante das exposições na infância e na adolescência, que a gente não pode descartar. Isso é mais um alerta para a gente também não olhar para esse tema da exposição só como sinônimo de superexposição. Né? A questão toda para se discutir é justamente os parâmetros, os princípios e os critérios para essas exposições, para que elas possam realmente funcionar dentro de uma dinâmica de socialização saudável para essas crianças e adolescentes. Né? E aí eu tentei resumir aqui de forma a gente poder olhar para essas exposições, não só como algo que não é só negativo, mas também pensar que tem várias dimensões, eu não vou dar conta da gente... Teriam outras aqui, certamente, mas eu dividi pelo menos nessas 4 dimensões das exposições das crianças e adolescentes, para a gente poder ampliar também um pouco o olhar em relação a elas. Né? Porque a gente tem essa questão das exposições diretas e voluntárias, que é essa exposição que vem à mente logo quando a gente dá os exemplos em geral, que são as exposições que dizem respeito às publicações, às conversas, e então lá, aquilo eu acho bem emblemático, essa mudança, né, daquelas questões que a gente expunha no diário íntimo, e o próprio nome já diz, né, tudo, era um diário onde a gente revelava para nós mesmos, antes de tudo, algumas ideias, pensamentos, experiências, registrava, fazia persistir momentos da nossa experiência de vida, e é interessante porque esse próprio exercício de escrita no diário é uma escrita da sua própria subjetividade, isso é muito importante na autorreflexão e na formação da própria dimensão da personalidade. E lembrando que toda a história da literatura, do romance, boa parte da discussão sobre a modernidade e a discussão sobre o indivíduo na posição moderna como a gente tem hoje, a própria discussão do direito individual que nossos colegas estão discutindo ao lado ali, tem muito essa origem em relação a você ter essa noção da individualidade sendo algo extremamente importante no modelo de sociedade que a gente tem hoje. Né? E o diário íntimo, que era uma prática comum, passa a ser cada vez mais feito de forma digital, né? Nessa dimensão das exposições voluntárias. A criança, o adolescente, voluntariamente está lá no WhatsApp, no Snap, no Instagram, cada vez menos no Facebook, a gente vê as pesquisas sinalizando, e cada vez mais voluntariamente a gente expõe informações sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, nessas dimensões aí dos ambientes digitais. Agora, para além dessa dimensão de exposição direta, a gente tem que lembrar também que há outras exposições indiretas, né? As exposições que
de certa forma, são até voluntárias, porque a gente acorda ela tem aqui voluntária no ponto de vista de que é acordada coletivamente, né, que os amigos que publicam coisas sobre as próprias crianças, ou os amigos que publicam, ou os familiares que publicam, e que tem, estou falando dessa primeira dimensão, uma espécie de realmente consentimento, de acordo e de uma permissão de querer ser visto pelos amigos os expondo, né? Um dos exemplos que eu dou, que eu acho muito interessante, é os adolescentes nos relatando, na pesquisa, uma brincadeira que eles fazem muito, que é brincar de invadir o Snap. É uma brincadeira de invadir o Snap e é muito interessante, porque é voluntária. Eles entram pegam o celular do colega, entram no Snap do colega e fazem uma pequena foto, um pequeno vídeo sobre si mesmo, e publica pelo Snap do colega, né? E isso é uma forma de marcar o vínculo. Eles chamam de invadir o Snap, mas não tem nada a ver com invasão do ponto de vista de risco, de perigo, ou de algum tipo de stalk, ou nem cyberbullying. É uma forma de registrar voluntariamente o vínculo com o próprio amigo, a partir da publicação do próprio amigo, né? Ou outras formas de acordos coletivos para que os amigos publiquem sobre eles nas redes digitais, e isso faz parte de uma dimensão indireta de exposição que é super importante e que, quando tem acordos, ela pode ser equilibrada e justa, né? As famílias, né, já foi comentado aqui, esse é um tema gravíssimo, eu acho que a minha querida colega, a Isabela, do Instituto Alana, vai falar disso daqui a pouco para a gente, né? Mas essa dimensão, por exemplo, das famílias que criam aí, isso me chocou quando eu vi a primeira vez, do lado esquerdo, é uma ultrassom 3D em vídeo, que inaugurava o perfil de um bebê no Facebook, bebê ainda na vida uterina. A mãe, os pais, né, criaram o perfil do bebê no Facebook, e ainda não tinha nem 1 ano de idade, estava ainda em gestação e já tinha um início da sua vida digital, sendo exposto indiretamente pelos pais, e isso nos remete a uma discussão muito interessante da privacidade, que eu gosto muito da discussão teórica da Sandra Petrônio, que nos fala que é indispensável pensar a noção de copropriedade das informações privadas e dos dados pessoais, porque por mais a gente sempre associa a privacidade com algo muito individual e exclusivo, mas em quase todas as situações existe uma certa copropriedade das informações privadas a partir do momento que você expõe. Além disso, você pode ser exposto por outras pessoas, como os pais fazem, e a gente tem vários exemplos de superexposição de crianças e adolescentes feitas indiretamente pelos pais, que, assumindo essa copropriedade das informações privadas dos filhos, se sentem no direito de expor as crianças e adolescentes. E aí eu acho que é super interessante a gente pensar que, e na pesquisa que eu tenho feito está muito claro isso, né? Os adolescentes têm regras muito claras para eles mesmos sobre essas exposições, e uma preocupação, sim, com a privacidade muito determinada, porque não é qualquer coisa e não é com qualquer pessoa que eles querem compartilhar. É muito interessante as manobras que eles fazem. Ainda usam o Face um pouco menos, bem menos do que antes, usam muito o Instagram, e usam todos os dias, muitas vezes ao dia, mas com perfis, por exemplo, que tem 4 fotos no Instagram. E o manejo que eles fazem diariamente de editar a foto, excluir foto, de gerenciar as impressões que aquelas imagens estão produzindo na rede, de uma forma muito cuidadosa, né? Um cuidado com o que expor, né? Por mais que exponha muito também, alguns expõem mais, não é uma exposição ilimitada e restrita, sem regras. Eles têm exposto as suas informações dentro de princípios, dentro de regras que eles mesmos criam entre pares, né? E muitas vezes acordos coletivos sobre essas regras de exposições. Ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de pensar que aí tem uma outra grande dimensão, e cada vez mais importante, de exposição, que é, de certa forma, direta, dos usos diretos das crianças e adolescentes, mas que a gente poderia chamar de involuntária, a partir dos rastros digitais, das pegadas digitais, dos dados e metadados que são gerados a partir simplesmente do uso da internet, né? Simplesmente é como se o nosso diário íntimo estivesse fazendo um registro
detalhado de que dia, de que horas eu escrevi, quantas linhas eu escrevi, qual detalhando qual é o meu histórico de uso, quantas vezes eu folhei cada página do diário, ou até mesmo se caiu lágrimas sobre o diário, ele teria a capacidade de registrar. E aí toda uma discussão que, não vou detalhar aqui, mas que a gente pode ver, mais evidente e óbvia no caso das redes ou dos aplicativos digitais. Quem nunca fez a experiência, eu acho que é obrigatório fazer alguma vez na vida, entrar e ver os seus próprios rastros digitais, dos serviços como os serviços do Google, da plataforma do Android, e você vê que, detalhadamente, não é só a exposição do teu post, não é só aquilo que você escreveu no aplicativo, ou no Gmail, ou no Google Docs, que está lá registrado, mas está registrado todo um conjunto de dados e metadados sobre esse próprio exercício de exposição, com horário, com modelo de aplicativo, com duração. Então, não é só o conteúdo que é exposto. Junto com o conteúdo, a gente vê a exposição de outros tantos dados e informações sobre as nossas vidas, sobre os nossos usos, que ficam registradas nessas plataformas, né? No Facebook é a mesma coisa, e essas grandes plataformas, Facebook e Google, já fazem aí um trabalho muito importante de dar alguma visibilidade para usuários sobre esses dados. Do Facebook é a mesma coisa, você pode baixar um conjunto de dados e metadados com histórico das informações que compõem os rastros digitais que o Facebook tem sobre o seu histórico de uso. E, de novo, não é apenas os seus posts, incluindo, inclusive, as suas conversas inbox no chat privado do Facebook, que está lá também. Mas, para além disso, tem o modelo do dispositivo, o lugar do planeta Terra onde você estava no momento do uso, quantos minutos você usou. E também outras várias formas de analisar o seu rosto, imagens com hash do seu rosto e assim por diante, assim como também tem capacidade de fazer análise sobre suas visões políticas, suas visões religiosas e assim por diante. Mas essa é uma camada importante da exposição, que é o que a gente poderia chamar aí de exposições indiretas dentro dos usos das plataformas. E isso cada vez mais é importante com a chamada internet das coisas, a internet dos sensores, e que a gente está, inclusive desde a infância, naturalizando o uso desses dispositivos nas roupas, nos relógios, nos óculos, e outros vários eletrodomésticos, que a gente tem o exemplo da geladeira, mas me preocupa muito também, do ponto de vista, a discussão toda que a gente tem que fazer em relação a esses dispositivos, esses sensores que estão sendo aplicados nos métodos de ensino, né, nos próprios ambientes das escolas, dentro do próprio os aplicativos digitais que fazem o sistema de ensino funcionar, com livro didático digital, com avaliação digital, com monitoramento digital da performance dos alunos, a gente tem uma série de dados sendo coletados e, potencialmente, já tem tecnologia para você juntar uma informação sobre o desempenho do aluno naquela atividade dentro do joguinho educacional, misturando isso com reações fisiológicas, de batimento cardíaco, de movimento dos olhos, de sudorese, de tensão. Você consegue fazer uma espécie de leitura, isso não é nada ficcional, eu estou dizendo coisas que estão mais do que evidentes, já ainda não estão todas em uso sistematizadas, mas é o potencial, e já tem projetos experimentais, onde você concilia esses dados todos na personalização dos processos de ensino e aprendizagem das crianças e dos adolescentes desde a pré-escola. Você junta o batimento cardíaco, algumas reações fisiológicas dela, por exemplo, lendo um texto de história, lendo um texto sobre escravidão, ou lendo um texto sobre algum outro tema sensível, e você pode customizar isso, né? Sem dizer na questão delicada de você pensar quem são os sistemas, como que esses algoritmos selecionam esses conteúdos que vão aparecer disponíveis dentro desses sistemas educacionais, mas isso é um outro tema. Mas aqui eu queria chamar a atenção para essas exposições que são feitas a partir dessas coletas dos sensores da internet das coisas, dos dispositivos que estão cada vez mais dentro das nossas casas, nas lâmpadas, nas geladeiras, nas tomadas, mas também no relógio, como eu disse, no nosso corpo. Tem um movimento no Brasil, tem alguns adeptos também, chama Quantified Self. São pessoas que voluntariamente estão aderindo pesadamente nesse rastreamento do seu cotidiano. Você tem pequenos sensores que você bota na boca, por exemplo, para medir a quantidade de açúcar que você come durante um dia,
a medir a quantidade de cafeína, a quantidade de outras substâncias que você ingere durante o dia, assim como a possibilidade de detalhar as informações sobre as tuas horas de sono e outros dados, né? E aí é interessante lembrar que essa discussão toda, você tem também a exposição sobre informações suas feitas a partir dos dispositivos de outras pessoas, né? Quando você vai visitar alguém na casa de alguém, ou quando você entra num ambiente que tem muitos sensores, há uma série de coleta de dados pessoais, de informações pessoais, sendo coletadas pelos dispositivos das outras pessoas, que não obrigatoriamente você tem nem conhecimento sobre aquilo que está sendo exposto sobre você a partir daqueles dispositivos, e isso é um tema que cada vez mais se complexifica com essa dimensão da internet das coisas, né? E já para terminar, já está ficando vermelho aqui, mas eu fiz essa rápida discussão justamente para a gente destacar, primeiro, que a exposição não pode ser vista só como uma questão danosa, mas a gente pensar também como ela é parte do desenvolvimento da socialização de crianças e adolescentes, e isso envolve várias dimensões, para além da dimensão individual, daquela criança, daquele adolescente em específico, né? Mas, para além dessa discussão individual, que tem, como eu disse, nas pesquisas a gente vê, os próprios crianças e adolescentes têm tentado criar regras entre pares, e regras e princípios individuais, para se guiar e regular suas exposições. Pelo menos na minha tese, que é muito pontual, muito específica, são 14 adolescentes, uma pesquisa qualitativa em profundidade, mas que fica claro a preocupação em ter regras e gerenciar o que vai ser exposto e para quem vai ser exposto nessas plataformas digitais, o que contradiz alguns discursos de que essas novas gerações estão despreocupadas e fazem exposição de qualquer coisa, né? Mas essa busca por reconhecimento social entre pares é super importante, e no âmbito individual tem impactos diretos, né, na própria reconhecimento entre os seus ambientes de relacionamento, mas também a discussão que a Kelly já comentou da reputação, né? Como manejar isso a médio e longo prazo, porque o que eu exponho hoje com 12 anos nas minhas primeiras baladinhas, eu não sei se eu vou ter interesse em fazer com que isso persista e faça parte do meu presente daqui 10, 15 anos, né? O manejo desse histórico de exposições, que hoje você poderia pensar, imediatamente eles excluem algumas fotos, excluem alguns conteúdos, mas isso a médio e longo prazo, a maturidade, a capacidade crítica dessas crianças e adolescentes de lidarem com a sua reputação digital. A própria noção, a própria palavra reputação é uma palavra que é complexa para você pensar com uma criança de 5, 6 anos, mas que ela já tem exposições suficientes para ter preocupações com essa dimensão de reputação no âmbito mais individual. Da mesma forma, em relação aos pares, né, como eu já disse, os acordos e as expectativas, e é muito interessante ver como eles partem, principalmente os adolescentes, eles partem de uma expectativa de que aqueles que foram selecionados para serem seus amigos no Instagram, mas especialmente no Snap e no WhatsApp, que tem comunicações mais pessoais, eles partem de uma expectativa, sabendo que podem vazar, que podem publicar, que isso pode ganhar uma dimensão fora de controle, eles partem de uma expectativa muito clara de que os colegas, os pares, vão respeitar esses limites de uso dessas informações pessoais dentro de uma certa dimensão que eles acordam coletivamente. E manejam isso quando alguém fere esses acordos, e é muito claro como eles se reorganizam a partir das próprias redes, no WhatsApp principalmente, renegociando aí os vacilos que alguém deu quando não respeita esses acordos, para dizer que há acordos sendo construídos por essas próprias crianças e adolescentes entre si, para poder manejar o fluxo dessas informações e com muita cautela, com muito cuidado, e não me parece ser uma exposição aleatória, né? Eu já vou avançar aqui mais rápido, já estou quase acabando, mas essa discussão do impacto também, né? A própria ideia vai ser o tema da mesa, a próxima mesa depois do almoço, mas essa discussão entre invisibilidade e visibilidade, que vale para nós adultos, né? Essa questão de a sua presença nessas plataformas digitais, ou seja, o que você expõe, como você expõe, é o que vai dar ou não o tipo de visibilidade social que você vai ter no mundo contemporâneo, né? E não é só para as crianças e adolescentes. A diferença é que, para eles, esse jogo de visibilidade e invisibilidade no ambiente digital começa cada vez mais cedo, né? O que para nós vivemos a infância muito tempo sem internet, esse jogo de visibilidade e invisibilidade
estava ali restrito à a forma como a gente frequentaria as escolas, frequentava os espaços de lazer, frequentava as festinhas. Essa visibilidade e invisibilidade dependia da sua presença física, e agora depende cada vez mais da sua presença digital, e isso tem implicações e impactos muito importantes na própria ideia de inclusão e exclusão, né? Então, alguém que não expõe nada, ele também não é saudável na sociedade digital que a gente vive hoje, porque nós mesmos adultos exigimos que ele tenha alguma visibilidade nesse cenário. Então, para relativizar um pouco isso, né? A questão familiar, a discussão também é bem delicada, o Alexandre e a colega já colocaram esse ponto, é nessa mesma linha, né? Como equilibrar, que princípios são esses, que referências são essas que as famílias têm, com as suas regras sobre a própria noção de privacidade, e como que elas são transmitidas de forma intergeracional. Isso é um debate super complexo e interessante, que envolve as escolas, envolve as políticas públicas, envolve esse diálogo entre as gerações para pensar essas novas regras. Do ponto de vista institucional, né, a gente tem institucional tanto dentro da internet quanto fora, né? Os termos de uso, as regras de uso, tem regras acordadas ali em cada aplicativo, em cada plataforma, mas a forma como a gente, de fato, se apropria dela, como o professor Demi comentou, ela é muito discutível ainda, essas questões, mas existem regras, existem termos, né? E aqui eu não tive tempo de falar, mas toda essa discussão sobre a seleção sobre o que é que vai ser visível sobre você, a seleção feita a partir dos algoritmos que selecionam isso, inclusive em plataformas como o Facebook, agora o Instagram também, que não é só o que você expõe ali que todo mundo vai ver, mas o próprio algoritmo faz uma análise para selecionar o que é que sobre você, quem é que tem mais interesse ou não de ver, e isso tudo tem implicações muito importantes, e eu acho que, em termos de impacto, isso aí dá uma boa discussão. Eu chamaria a atenção mais para essa questão desse jogo delicado entre visibilidade e invisibilidade, e eu gosto muito dessa série, eu acho que é a única série que eu assisto, Black Mirror, quem não viu, veja, é obrigatório para quem gosta dessa discussão. Esse da esquerda são fotos sobre o último episódio do White Christmas, acho que chama, mas é muito interessante que essa metáfora da questão da invisibilidade das pessoas no contexto atual, né? A sua visibilidade digital, cada vez mais, ela é a sua visibilidade em geral, porque como cada vez mais todos os nossos ambientes de relacionamento e cada vez mais todas as nossas esferas de existência têm alguma mediação digital, a sua visibilidade, a forma como você se expõe, a forma como você regula suas exposições nessas arenas digitais, diz respeito à sua existência como um todo, e não mais aquela ideia, na internet e fora da internet. Até porque essa discussão online e offline é cada vez mais difícil de separar, e para essas crianças e adolescentes é uma única vida, que é 100% digital. Então, eu termino aqui dizendo para a gente poder pensar também, não só a questão dos perigos, dos riscos, mas eu acho que muito além disso, né, essa discussão sobre a exposição de crianças e adolescentes remete a uma discussão sobre projetos de vida, sobre sociabilidade, que cenário é esse, que princípios são esses, que condições são essas que a gente está dando para nossas crianças e adolescentes manejarem as suas exposições, a sua vida social nesses ambientes cada vez mais digitais. No PL específico aí de dados pessoais, um dos que está sendo discutido no país, a gente tem lá algumas discussões sobre criança e adolescente, mas muito pequena, do meu ponto de vista, e muita discussão sendo feita sobre a autodeterminação das exposições, né? A autodeterminação do uso dos dados pessoais, e aí pensar essa autodeterminação para crianças e adolescentes, eu acho que é um grande desafio, né? Em cada faixa etária a gente tem um ciclo, um ciclo de desenvolvimento delicado, capacidades diferentes. Os dados do CGI deixam muito claro, lá do CETIC, que usar muito e bastante todos os dias não é sinônimo de capacidade crítica, de maturidade e tampouco de habilidade técnica de manejar essa existência digital. E isso ainda é mais complexo quando a gente pensa esse conceito bem delicado de autodeterminação para crianças e adolescentes. E termino só dizendo que, para além da questão do pânico moral, do nosso desespero em relação à proteção das crianças, eu enfatizo o que o Alexandre já comentou, a gente recuperar na Convenção dos Direitos da Criança essa dimensão de prover recursos, prover capacidade crítica, prover um ambiente social que propicie uma boa
condição de sociabilidade no mundo digital, mais do que só proteger, né? E também incluir a participação direta das crianças e adolescentes nessas discussões que a gente está fazendo aqui agora, né? A Kim vai estar representando aqui os jovens, mas fica aí o esforço também para a gente tentar, nas escolas, nos projetos, ampliar esses ambientes de participação direta das crianças e adolescentes, para que tenham informação, conhecimento e capacidade para fazer boas escolhas nesse novo cenário. A gente está tentando tratar também desse tema lá na Cifernet, a gente faz muitas outras coisas que eu tentei ser bem objetivo aqui com relação à privacidade. Esse tema está dentro da nossa pauta para compartilhar com os educadores essa discussão que é muito além de proteger a criança de alguém usar a informação dela, mas é ela entender, por exemplo, dimensões básicas de rastro digital, entender noções básicas sobre como funciona essa dimensão da internet, entender o que significa liberdade de expressão, quais são seus limites, entender o que significa criptografia, sim, como uma ferramenta de cidadania, de liberdade, ao mesmo tempo que tem essa discussão delicada sobre o uso dessa tecnologia por outros criminosos, por exemplo, mas a ideia de criptografia é algo que nossas crianças e adolescentes, se a gente quer chamar de nativo digital, é imprescindível que eles se apropriem gradativamente também desses conceitos, e a gente está tentando fazer isso de uma forma mais geral e pontual, e nesse projeto que a gente tem o prazer de ter junto com o CGI, e eu já termino só fazendo o convite, que ele ainda está circulando em algumas cidades do país, alguém que estiver ouvindo a gente lá pela internet, pode entrar em contato. A gente tem um canal de ajuda também para as próprias crianças e adolescentes, mas qualquer educador, pai também, tirar dúvidas sobre questão de privacidade, outros temas de impactos sobre o uso da internet por crianças e adolescentes, e peço mil desculpas que já extrapolei um montão de tempo aí. A gente tem também lá, aqui especificamente, onde eu faço doutorado, no GITS UFBA, o grupo de pesquisa que se debruça sobre esses temas também. Quem tiver interesse mais acadêmico pode encontrar algumas informações sobre esse tema lá também. Mas, enfim, agradeço, espero ter sido contribuído aí com o cenário e, mais uma vez, parabéns pelo workshop e é uma grande satisfação. Obrigado e desculpe de novo pelo atraso no horário antes do almoço, a minha fome também já apertou. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela brilhante exposição, né, nos trazendo grandes reflexões sobre o tema. E nós já temos algumas perguntas. Eu só queria verificar se alguém quer fazer algum tipo de pergunta usando o microfone, ou se eu posso passar por escrito. Só uma provocação? Bom dia, Áurea Lopes, do portal A Rede Educa. Eu queria fazer uma colocação, porque a questão da privacidade, para mim, parece mais flexível, mais pessoal, mais dependendo do que eu quero, do que eu acho que eu devo expor ou não. E a questão da segurança na internet, ela já tem contornos mais definidos. Então, tenho ouvido muitos pais e até educadores utilizarem a argumentação da segurança para tentar conter ou para tentar até orientar filhos e alunos no uso da internet. A minha pergunta é, esse discurso da segurança é eficaz? É eficaz em que idade? É eficaz para um adolescente que está exatamente no momento de testar limites, que tem uma autoimagem de grande poder, então como é que comigo isso não vai acontecer? Isso é uma situação bastante frequente também. Então, eu queria saber essa questão de qual discurso, como argumentar. A segunda pergunta é o seguinte, Rodrigo. A escola onde estuda minha filha tem o hábito de divulgar os passeios e atividades no site da escola. Solicitei que as fotos da minha filha não fossem divulgadas, e esse pedido foi visto pelas escolas e pelos demais pais como uma medida antipática. Isso trouxe um problema em casa, porque só a minha filha não aparece no site. O que eu devo fazer? Bom, eu vou tentar responder as duas, não como conselho pessoal, mas colocando isso numa reflexão que a gente possa fazer. A colocação da Áurea, esse é um pouco o desafio que a gente tem lá na Cifernet em especial. Inclusive, a gente trabalha justamente com o nosso mantra, pensar a questão da segurança com liberdades. Esse discurso da segurança, como o Thiago comentou na mesa de abertura,
e a Cefenet trabalha com segurança já há 10 anos, a gente convive com vários atores, desde as polícias, Ministério Público, mas também os educadores, pais e os próprios crianças e adolescentes. Na minha abordagem, é uma coisa muito clara para nós. A gente não pode continuar usando esse discurso de segurança versus liberdade, como se fossem duas coisas opostas e inconciliáveis. Isso é improdutivo para qualquer sociedade. Não existe nenhuma discussão que possa ser frutífera se a gente coloca isso como coisas opostas, ou segurança ou liberdade. Até porque ambos são direitos, e a gente tem direitos e deveres relacionados às duas dimensões. E não nos parece que sejam inconciliáveis. É claro que esse é um tema hipercomplexo, e que não tem fácil acordo, mas eu acho que, primeiro, tem que ser posto e todo mundo admitir que é esse desafio complexo que a gente tem que enfrentar, principalmente no momento que a gente vive hoje da internet, de segurança e liberdades de forma equilibrada. E aí, pensando na questão dos discursos dos pais, em especial, eu, particularmente, gosto muito daquela perspectiva da educação em relação aos pais, que é a gente olhar para a questão da segurança, e mais do que isso, para a questão da mediação que os pais fazem dos acessos dos filhos ao mundo, e não muito além da internet. É aquela ideia, viver é perigoso, não é a internet que é perigoso. Saiu da barriguinha da mamãe é perigoso, né? Hoje em dia até é muito perigoso antes mesmo de sair da barriga da mãe. Agora, essa dimensão de lidar com essas dimensões de perigo da vida é que a gente tem que amadurecer e desenvolver na educação em casa, na educação nas escolas, na educação no sentido mais amplo da vida social. Então, é essa capacidade de a gente olhar para limites do uso da internet por crianças e adolescentes, não como proibição ou como um discurso de segurança que restringe apenas a liberdade, mas inverter a lógica, dizer assim, olha, para ter mais liberdade, você tem que ter responsabilidade. O discurso, em vez de ser em nome da segurança, você não vai fazer isso ou deve fazer isso, a gente tem apostado lá na Cefenet em recursos educativos que possam estimular um outro caminho, dizer, olha, para você ter mais liberdade, para você desfrutar cada vez melhor da sua liberdade de uso da internet, mas a sua liberdade em geral, você precisa assumir responsabilidades. Você tem que conhecer os ambientes onde você está para você ir cada vez mais ganhando mais liberdade. Os pais, por exemplo, podem negociar nos seus discursos com os filhos, não em nome de uma segurança, de uma proteção apenas, mas pensar que o limite como algo flexível, ou seja, os filhos saberem que vão ter mais ou menos liberdade, não se o pai é mais chato ou menos chato, mas ele vai ter mais ou menos liberdade de acordo com o que ele prova que ele tem de responsabilidade com os limites que estão postos, né? E a partir do momento que a criança entende que respeitar o limite, respeitar as regras, isso me favorece a ganhar mais liberdade, é uma perspectiva de um discurso diferente, me parece, desse da proibição, da proteção, ou mesmo dos pais que vigiam as crianças escondidos atrás de dispositivos de segurança. Então, e na escola a mesma coisa, né? A gente tentar criar ambientes onde não só vem a regra da escola que proíba algo, mas colocar os próprios alunos a pensarem a construção dos limites coletivos de uso das tecnologias dentro da escola. Uma coisa que a gente propõe em algumas situações é que a escola faça, se possível, pequenas assembleias com os alunos para criar os acordos de uso do celular na sala de aula ou fora da sala de aula, mas para que eles participem da criação das regras. Claro que vai ter um peso diferente, porque tem os pais que definem também, a direção da escola define também, mas vamos ouvir essas crianças, vamos colocá-las como parte da negociação coletiva sobre os limites de uso, porque eles querem liberdade, vamos discutir liberdade. Agora, essa liberdade tem que vir acompanhada de responsabilidade e de segurança também. Mas, veja, nessa discussão, liberdade é o primeiro ponto de partida, e não a proteção pela proteção. E isso envolve os outros P's da convenção, que não é só a proteção, mas é você prover um ambiente de reflexão crítica, de participação direta da criança e do adolescente na discussão sobre a sua própria liberdade. E principalmente adolescente não quer discutir segurança, mas chama o adolescente para discutir liberdade. Ele vai com certeza ter um pouco mais de interesse do que discutir segurança. E é essa conciliação dessas duas dimensões que me parece um caminho interessante, tanto em casa quanto na pedagogia, no sentido mais amplo das instituições de ensino.
Não sei se contempla o que você tinha comentado, Áurea, e a questão da escola, né? De novo, da exposição. Eu acho que tem uma questão jurídica que nossos colegas especialistas vão tratar daqui a pouco, a Kelly também acho que pode comentar, que é super importante as escolas, as instituições terem claro os acordos de contrato mesmo, pai de aluno com aluno, e um contrato também, eu acho que é super importante, que tenha um contrato do aluno direto com a escola, claro, mediado pelos pais, mesmo que não tenha representação legal, o aluno não vai assinar, mas momentos emblemáticos de que fique claro qual é o acordo coletivo, qual é o contrato estabelecido naquela escola, quando é particular, mas também nas públicas, o regimento, toda essa discussão de exposição digital tem que estar claro nos regimentos, nos contratos das escolas, com as famílias e com os próprios alunos também, para evitar esses constrangimentos, né? E aí, de novo, volta para aquela discussão de visibilidade. Eu não consegui falar muito ali, mas a gente está vivendo um momento de que há uma convenção, nossos acordos sociais estão mudando, né? Esse exemplo que a colega deu, não lembro o nome agora, de que houve constrangimento, a aluna fica taxada como a chata, ou como os pais muito chatos, mas essa discussão mesmo sobre a visibilidade nas redes digitais está dentro de um cenário que são as nossas noções, os nossos valores culturais estão mudando, né? Essa noção de preservação ou de exposição estão mudando e são valores mutáveis, são valores culturais, historicamente definidos e que estão em mutação. O que eu tento chamar a atenção é que, no âmbito da escola, isso tem que estar em acordo claro, mas, de novo, essa discussão mais ampla sobre exposição, ela precisa ser feita nas escolas também, para que isso possa ser discutido, né? Esse imperativo da exposição, que vai ser discutido na próxima mesa, gera um constrangimento, gera uma certa exclusão social, o que é muito delicado, né? Eu não tenho resposta para isso, mas isso, eu diria que esse exemplo que veio na pergunta é um sintoma de um contexto cultural que supervaloriza a exposição e que, de certa forma, discrimina a preservação de alguns aspectos, e isso é algo que se constrói também, né? E acho que as escolas têm um papel importante de provocar com seus alunos e também com os pais essas discussões sobre alguns valores, não no sentido moral aqui da história, mas no sentido de respeito à diversidade, inclusive, de quem não tem o mesmo interesse em superexpor. Não teria nenhum conselho direto a não ser sugerir que a escola faça um trabalho de discussão mais delicado com os próprios alunos para reconhecerem a diversidade, porque nesse caso aqui é pontuar uma diversidade de não quer aparecer a pessoa chata, mas se tem esse sintoma com relação a isso, não duvido que também tem com relação a questões de gênero, a racismo, a outros temas de intolerância, porque junto com essa cultura de hipervisibilidade, a gente vive um contexto, por mais que a internet favoreça as liberdades e as expressões das mais variadas, é um outro debate que a gente está acompanhando, que é a intensificação da intolerância à diversidade, inclusive aqui, quem não se expõe, quem não está visível digitalmente, acaba sofrendo alguns tipos de discriminação, e isso volta para uma discussão mais ampla, que me parece o papel da educação, no sentido amplo, né? Que é educar para projetos de vida, educar para as pessoas terem, desde criança, capacidade crítica, maturidade, informação, e condições de construir projetos de vida, e que sejam respeitadas nas opções que façam nas suas vidas, que é cada vez mais digital. Então, acho que essa discussão de projeto de vida e reflexão crítica sobre as escolhas que a gente faz é o tema que tem que estar aí, e é o tema que é o guarda-chuva para discutir esse tema aqui da privacidade, mas também é o tema para discutir cyberbullying, para discutir intolerância, racismo. A minha colega da Unicef, a Gabi, vai mostrar um trabalho belíssimo que está sendo feito, a gente tem o prazer de apoiar, para esses temas serem apropriados a partir dessa discussão de projetos de vida, de escolhas responsáveis, e isso faz parte da educação em todas as esferas. Não sei se respondi, né? Eu falo, mas esse é um pouco o que eu poderia contribuir. Bem, eu agradeço mais uma vez, Rodrigo, pela contribuição. Nós vamos encerrar o painel por aqui. Na sequência, nós vamos fazer o horário de almoço, né? Pelo meu controle, 2h10 a gente retorna? É isso? Então, às 14h10, nós estaremos de volta com o próximo painel. Obrigada a todos.